Beleza, pessoal? Show de bola, turma de álgebra linear. Gente, nessa continuação de aula agora dia 25 para vocês, tá? A partir da aula ao vivo que tivemos ontem de resolução de exercícios, dia 24, vamos agora, dia 25 de março, apreciar a continuação de ontem, beleza? Então, destacando, a gente teve uma conversa, um momento muito bom de primeira aula ao vivo, né? Entre mim e vocês. E aí eu fiz uma revisão, um apanhado do assunto que vocês conferiram, base de um espaço vetorial, e solucionamos já este item A e este item B. Questão 5, entre as questões que eu passei em exercícios sobre o tema aqui mencionado. E foi muito mastigado, sabe? Vocês observaram, né? Foi bem detalhado para cada uma das vossas senhorias. E agora eu vou caminhar mais rápido aqui. Vamos fechar essa questão 5. Mais para baixo, vou pegar aqui para vocês a nona, que eu até cheguei a discutir um pouquinho enquanto resolvia uma dessas que mencionei anteriormente, beleza? Depois, a décima, vou comentar e vou deixar para vocês, porque eu também cheguei a comentar sobre ela enquanto resolvia os itens anteriores, na aula do dia 24. Aí depois eu vou passar para a 11ª e fecho este momento, beleza? Em seguida, irei abrir uma outra lâmina e comentar sobre as questões que ficarão estas somente para vocês resolverem, beleza? Eu resolvo uma parte aí, metade das questões que passei, praticamente, e aí vocês respondem a etapa remanescente, ok? Desse bloquinho de exercícios. Então vamos embora. Esse item C, lembre que o foco, qual está sendo o nosso foco aqui? Ó? Exibir uma base e dar a dimensão. Lembre que se você quiser verificar para cada item desse, se o conjunto oferecido é um espaço vetorial nos números reais, você tem que verificar 10 propriedades operatórias. Metade delas, 5, quanto à soma de vetores e outra metade quanto ao produto. Beleza? Produto por escalar, distributiva do produto, elemento neutro da soma, elemento neutro da multiplicação, e comentamos sobre isso, tá? Na aula do dia 24. Muito bem, então como eu vou focar mais em exibir uma base da dimensão, no que for espaço vetorial, claramente vamos ter uma base e achar a dimensão desta base é achar a dimensão do espaço vetorial para a qual temos uma base para ele, beleza? Se um desses conjuntos não for espaço vetorial, evidentemente, eu não vou ter como achar uma base, beleza? Muito bem, então, aqui, solucionando o item C, bem rapidamente, acompanhe comigo, ó, eu tenho um elemento desse conjunto genérico, beleza? Que é uma matriz 2 por 2, que tem as entradas A mais B, A e B, beleza? A e B são números reais quaisquer. Então, se eu tomo um elemento qualquer desse conjunto no item C, beleza? Se eu tomar, por exemplo, um V qualquer, vetor, matricial, nesse conjunto do item C, como é que ele é, gente? Exatamente como está lá posto, beleza? Não se esquece disso. Lembre que as entradas aqui nessa matriz 2 por 2 são entradas que são números reais. A diferença aqui é que tal conjunto foi caracterizado por matrizes 2 por 2 em que a entrada linha 1, coluna 1, está coincidindo com linha 2, coluna 1. Tá? E a linha 1, coluna 2 é a soma do elemento na posição linha 1, coluna 1, com o elemento na posição linha 2, coluna 2, é o A mais B. E o elemento na linha 2, coluna 2, é o Bzinho. Beleza? Então, tá aí uma caracterização para elementos desse conjunto. Na hora que eu quero descobrir uma base para esse conjunto, já considerando ele como espaço vetorial, primeiro eu vou atrás dos geradores. Os geradores, vetores numéricos que estão gerando um vetor com essa cara. Beleza? Como é que a gente faz isso? Vocês viram, né? Vamos quebrando esse vetor, tá? Fragmentando ele, colocando os termos genéricos em evidência, de modo que quando eu faço a soma de termos genéricos em evidência com vetores numéricos, eu volto para um vetor com esta cara. Vou estar achando os vetores geradores. Se eles forem ali, então terei uma base. Então, rapidamente aqui, ó, A vai ficar multiplicado por um vetor que tem esta cara, ó, 1, 1, aqui 1 e 0.
Então, veja, quando eu faço A vezes 1, linha 1, coluna 1, volta para A aqui na matriz original. Matriz qualquer desse conjunto, beleza? Um vetor, portanto, qualquer matricial. Se eu faço A vezes 1, na linha 1, coluna 2, mesma coisa, volto para A aqui. Se eu fizer A vezes 1, linha 2, coluna 1, volta para lá. Isso aqui mais nosso Bzinho, multiplicado por 0, 1, 0 e 1. Beleza? Perceba quando eu fizer Bzinho vezes o número 1, que está na linha 1, coluna 2, e somar com Azinho, que estará aparecendo aqui, ó, na linha 1, coluna 2, olha o meu pincel se mexendo, eu volto para o A mais B aqui em cima. Pronto. Vamos aqui agora dar nome a esses vetores numéricos, tá? Vou chamar aqui, ó, de V1, beleza? E esse aqui eu vou chamar de V2 e show de bola. Já sei quais são os vetores geradores de um vetor qualquer do conjunto C. Então, posso vir aqui e escrever, ó, portanto, nosso V qualquer lá do conjunto C, no item C, ele é tal que é gerado pelos vetores V1 e V2, que nós já marcamos ali. Lembre quando for identificar o conjunto gerador, vai usar par de colchetes, beleza? Agora, vamos verificar se esses vetores são LI, muito tranquilamente, né? Então, ó, verificando se V1 e V2 são LI, temos que dois pontos, monta a sua linda combinação linear, beleza, igualando tal feitura ao vetor nulo, montou combinação linear, a fim de verificar se esses vetores V1 e V2 são LI ou LD. É muito fácil verificar aqui se eles são LI ou LD só batendo o olho, tá, gente? É só verificar se realmente dá ou não para colocar uma matriz dessa, que é o vetor V1, matriz vetorial, como múltipla da outra matriz, ou como múltiplo do outro vetor matricial. Se V1, bem como V2, se não dá para colocar um em função do outro, como um sendo múltiplo do outro, não dá para fazer isso, então eles seriam LI, tá? E você tem como verificar, em caso de qualquer dúvida, e mesmo, né, tendo que justificar isso de forma escrita, tendo que exibir isso, justificar, escrevendo, fazendo cálculo, tem que montar a combinação linear, tá? Igualando a zero, verificando se as constantes reais possíveis α1 e α2 vão para zero ou não, beleza? Então, show de bola, aqui eu vou já, depois de escrever a combinação linear, indicar, né, quem é que está sendo α1 e α2, tá? Então, vírgula para α1, vírgula α2, pertencente aos números reais. Podia colocar logo agora, como fiz, ou lá no final, quando terminasse a continha, deixando claro que esses carinhas α1, α2 são constantes reais quaisquer. E vamos descobri-la. Vamos descobrir cada uma delas, tá? Se vão para zero ou se vão ficar aí como quaisquer reais possíveis, e aí seria LD. Se for para zero, LI. Então, beleza, vamos montar aqui, ó. Vou ficar com α1, meu vetor V1, estava lá em cima, 1, 1, 1, 0, mais α2. Nosso vetor α2 está aqui em cima, pode conferir lá, ó, 0, 1, 0, 1. Beleza, então vem cá, 0, 1, 0, 1, fechou sua matriz, que é um vetor, beleza? Um vetor matricial, igualou a matriz nula. Você pode abrir a matriz nula ou apenas continuar escrevendo zero com a setinha indicando que é um vetor nulo, tá? Um vetor matricial nulo, de mesma ordem das matrizes desse conjunto, de mesma ordem das matrizes desse conjunto no item C, tá? 2 por 2. Muito bem. Aqui vamos montar o sisteminha agora, ó. Fazendo bem devagarzinho aqui, gente, este cálculo, caso alguém tenha dúvida em como montar o sistema, eu notei na aula passada que um colega ou outro ia respondendo mais rápido, mas alguns talvez tenham ficado com alguma dúvida, então vou mastigar um pouquinho melhor aqui, tá? É algo bem básico, por isso que eu passo um pouco rápido, mas se tiver, a gente sabe que pode ter um aluno que tem um pouco mais de dificuldade, então às vezes é bom a gente, mesmo sendo algo mais tranquilo, ir devagar, a pessoa aprender e aquilo passa a ser algo fácil também para ela, beleza? Então ficaria, ó, qual a primeira matriz? α1, multiplicando α1 nela, 0, mais
0, alfa 2, 0, alfa 2, fechou? Opa! Igual ao vetor nulo. Prosseguindo aqui, ó, somando essas matrizes, como que eu vou ficar? Alfa 1, depois alfa 1 mais alfa 2, alfa 1 e, por fim, alfa 2. Tudo isso igual ao nosso vetor nulo. Note, está somando matrizes, educação básica, soma termo a termo conforme a posição que ele ocupa. Posição 1, 1 de uma matriz é somada com a posição 1, 1 da outra matriz. E assim segue, tá? Então, nosso sisteminha lindo vai ficar como? Ó? Se implica num sistema lindo que terá a seguinte composição. Veja, entrada alfa 1 na posição linha 1, coluna 1. Veja que o que está depois da igualdade é a matriz nula. Tá? O vetor nulo matricial. Então, posição 1, 1 igual a 0. Posição 1, 2 igual a 0. Posição 2, 1 igual a 0. Posição 2, 2 igual a 0. Tudo aqui vai para 0, tá? E ver o que vai acontecer com cada alfa desse, o que já está claro o que vai acontecer, né? Então, vou ficar com alfa 1 igual a 0. Alfa 1 mais alfa 2 também. Depois, lá na posição linha 2, coluna 1, também 0. E alfa 2, linha 2, coluna 2, 0, tá? Só dessas duas primeiras equações já dava para ver que, de fato, isso aqui implica em alfa 1 igual a alfa 2, que é igual a 0. Beleza? Portanto, olha aí, ó. Portanto, eu posso definir uma base para o conjunto do item C. Realmente é o espaço vetorial, tá? Então, ó, B, aí vou colocar aqui abaixo a letrinha do item já. Observe que nessa questão, o item C, ó, o autor não colocou nele uma letra igual ao par de chaves. Né? Não colocou uma letra igual ao par de chaves, tá? Como acontece aqui no item D, que chamou de V, esse par de chaves. No item E, não colocou também uma letra identificando. Então, eu vou chamar o conjunto pela letra C, tá? Fazendo referência aí ao item. Isso é um conjunto, lembre de usar a letra maiúscula. Então, esse é B maiúsculo, indicando base, com índice C maiúsculo, indicando que é uma base para o conjunto que está no item C. Beleza? Qual é essa base? Deliciosamente, nosso V1 lá e nosso V2, marcados aqui em cima, beleza? Isso porque nós aqui concluímos que V1 e V2 são LI. Tranquilidade? Pronto. Então você acabou de achar uma base para o conjunto no item C e ainda ficamos com DIN do conjunto no item C, que eu chamei de C grande, tá? E fica aqui para vocês agora, é igual à dimensão de sua base. Beleza? E lembre, na aula dia 24 eu expliquei porque a dimensão da base será a dimensão do espaço vetorial que tem aquela base, tá? Lembre, eu mastiguei e repeti isso várias vezes. Aqui, para andar mais rápido, eu vou sair resolvendo, tá? E destacando preenchimentos textuais, né? Sua resolução, beleza? É a minha que deverá ser a sua, por modelo aqui, que você vai apreciar e passar a utilizar. Beleza? E aí, gente, qual é a dimensão desse conjunto B? Muito bem, né? Dimensão 2. Então, eu coloco a igualdade aqui embaixo, por quê? Aí eu fico, né, sabendo que a dimensão do conjunto C, que é igual à dimensão do conjunto B, índice C, que é a sua base, como a dimensão da sua base é 2, eu tenho 2 vetores lá na base, acabou-se. Se quiser repetir aqui, pode eu colocar o DIN abaixo, tá? O seu DIN de C para identificar, mas já está tudo claro aí porque você usou a igualdade também. Acabou-se. Só isso. Então, você, para o item C, também consegue uma base. Essa base tem como vetores as matrizes de coordenadas 1, 1, 1, 0, são suas entradas, e a outra matriz com a entrada 0, 1, 0, 1, beleza? São dois vetores matriciais que geram qualquer vetor do tipo do conjunto no item C, beleza? Então, geram. E como são LI, então, nós descobrimos uma base para o item C. Tá? Lembra que eu chamei aqui de V1, V2? Para não ter que escrever todo o vetor de novo. Beleza? Muito bem, então tá aí
item C resolvido. Agora vamos para a resolução do item D. D de demais, de delícia. Então tá lá seu conjunto V, muito lindo aqui, ó. Esse conjunto V é formado por uma N-upla ordenada que pertence ao Rn. Cada coordenada desse vetor ela é a mesma, que é igual a um azinho que pertence aos números reais, ou seja, um azinho real. Então, primeiro passo, vamos extrair uma seleção aí de vetores que geram qualquer vetor desse conjunto V no item D. Então, pegando qualquer vetor aqui, de novo, vou pegar qualquer vetor, Vzinho, beleza? Que tem a cara de qualquer vetor do conjunto Vzão. Ora, se Vzinho pertence a Vzão, como eu estou tomando, então ele tem que trazer a característica, de Vzão, tá? Então, um vetor qualquer desse conjunto no item D, como é que ele é, gente? Tá aí, é uma N-upla ordenada. Beleza? N coordenadas, estou com um vetor no Rn, cada coordenada é real, beleza. Como é que eu vou extrair agora os vetores geradores desse vetor? Então, comigo, ó, coloco o que eu posso aí de termo genérico, incógnita, variável, em evidência. Faço isso e só vou poder fazer isso uma vez. Ó. Só uma vez. Ou seja, eu estou vendo, assim como aconteceu lá no item B dessa questão, tá? Nós estamos vendo, você está vendo, tá bem visível que eu tenho apenas um vetor, chamar ele de V1, beleza? Um vetor gerador para qualquer vetor do conjunto no item D, beleza? Show de bola. E aí, se é gerador, o que a gente pode escrever? Como fizemos até aqui, em cada item, deliciosamente. Opa, então, portanto, nosso vetor qualquer desse conjunto é igual par de colchetes com um V1 lá dentro. Okay? V1 gera qualquer vetor do conjunto Vzão aí no item D. Tá? O que faz muito sentido, né? Porque se todas as coordenadas na N-upla, no Rn, de um vetor do Rn, se todas as coordenadas são 1, o que isso quer dizer? Toda vez que eu pegar qualquer número real A, 10, 7, π, número de Euler, enfim, e multiplicar por esse vetor, isso nos dará um cara que terá, sim, todas as coordenadas iguais. Né? Porque multiplicar um número por 1 em todas as entradas de um vetor no Rn é repetir a resposta em cada coordenada, né? Vezes 1 é ele mesmo, beleza? Agora você tem que fazer. Vai verificar se esse conjunto gerador ele é LI, beleza? Então, aí você escreveria como eu escrevi, né? Para adiantar aqui e tal, verificando se V1, LI e tal. Aí você vem, monta a combinação linear, vou colocar logo aqui assim, ó. Para esse vetor verificando se ele é LI. Gente, eu já expliquei isso na aula passada e também na aula de conteúdo, semana passada, tá? E na aula de ontem. Veja, se você tem um vetor único que gera qualquer vetor de um conjunto, beleza? Lembre que eu não posso falar se esse conjunto ainda é espaço vetorial, tá? Se eu conseguir a base para ele e a dimensão, acabou. Conseguiu a base, vai ter a dimensão, em consequência, então, já sabe que é um espaço vetorial. O que ocorre? Quando você tem um único vetor que gera qualquer vetor de um conjunto, e esse vetor não é nulo, ele já é LI. Não se esqueça disso, tá? Mas ainda assim, vou montar aqui a combinação linear devagarzinho com vocês. Ó. Pegou lá o alfa1, multiplicou pelo vetor, beleza. Igualou ao vetor nulo. Aqui, lembrando, alfa1, um número real qualquer, beleza. E aí, se você faz a multiplicação, alfa1, primeiro eu vou aqui substituir, né? V1 por quem ele é. Beleza? Fechou aqui parênteses, igual ao vetor nulo. Vamos ver se esse alfa1 vai para zero. Bom, alfa1 vezes esse vetor todinho, fica alfa1 em cada coordenada. Você podia pensar assim. Outra forma de você pensar é o seguinte. Você tem um cara constante, um escalar, multiplicado por outro cara, que é um vetor. Mas no fundo você tem dois objetos. Você tem um objeto multiplicado por outro objeto. E isso dá zero. Qual a única maneira de duas multiplicações, 3, 4, 5, 6, que eu posso separar sempre em duas parcelas que se multiplicam uma vez? Tá? Se eu tenho duas parcelas que se multiplicam uma vez e isso dá zero, eu tenho que ter uma ou outra igual a zero. Né? Pode ser uma ou outra igual a zero ou até ambas iguais a zero.
Nenhum problema. Só que quando eu olho para o vetor de coordenadas 1, 1, 1, 1, 1, esse vetor é nulo? Não, então ele não pode ser 0. Esse cara aqui, ó, vou escrever para vocês, nosso segundo objeto, ele é estritamente diferente do vetor nulo. Beleza? Então, se eu tenho um produto de dois objetos, duas parcelas, dois termos, isso dá 0, mesmo aqui no aspecto vetorial, se eu percebo que uma das parcelas, um dos objetos, não é nulo, obrigatoriamente, necessariamente, a outra tem que ser, para poder realmente ter que dar 0. Tá? Isso realmente vira a ser 0. Beleza? Ora, então, muito facinho, isso implica que α1 ele é nulo. Opa! Então, ó, vem aqui comigo. Logo, vírgula, a gente consegue pegar um conjunto B. Vou colocar aqui o índice dele com a letra do conjunto que está lá no item D. Foi o Vzão, tá? Esse conjunto B indexado em V, colocando entre chaves, não se esqueça, quando for a hora de escrever conjunto base entre chaves, terá lá o nosso vetor V1. Beleza? Fechou sua chave, que é uma base. Aqui eu vou escrever, não precisava não, tá? Como fiz no item anterior, porque eu já estou falando que é uma base, tá? Mas vou escrever sim para, de certo modo, ainda manter o hábito de escrita quando você for dar um desfecho numa resolução. Mas aqui eu estou só respondendo e vou explicando, tá? Para não ter que estar escrevendo sempre e adiantar, então vou explicando o que estou fazendo, você já vai entendendo. É uma base para V, beleza? E, ponto continuando, e ainda, delícia, dim de V, que é igual a dim do conjunto B indexado em V, tá? É igual ainda, como já vimos quantos vetores tem nesse conjunto aqui, B índice V, nossa base para, agora já sei, né, espaço vetorial que está lá no item D do exercício. Esse cara aqui é 1, ou seja, dim de V é 1, pois dim de V é igual à dimensão da base que tem os vetores Li e geradores do conjunto em questão. Que nesse caso foi só um vetor gerador e por não ser nulo, tá? Por não ser nulo, ele é LI. Beleza? Show de bola. Tá aí, item D respondido. Agora vamos ao item E. E de escola. E de engenharia. Olha que top. E aí? Como é a cara de um vetor qualquer do conjunto dado por vetores que são do R3, e aqui a escrita no item E foi uma escrita compacta, colocou a tripla ordenada, beleza? Dizendo que a primeira coordenada dessa tripla ela é fixa, é o número 1. E as outras coordenadas são variáveis, ó, porque aí vai valer para qualquer A, B real. Então, ora Azinho pode ser 1, 0, π, outro número negativo, ora Bzinho pode variar também, dependendo de onde esteja colocado este ponto no octante, no sistema de coordenadas com 3 dimensões, 3D, beleza? Então, vamos atrás de uma base, uma dimensão para o conjunto no item E. O que a gente vai fazer aqui? Lembre que eu vou conseguir achar uma base se o cara for espaço vetorial. Se ele não for, já era. Beleza? E nosso foco aqui é trabalhar a segunda parte do problema. Eu deixei a primeira para vocês, que ela é bem tranquila até. Inclusive, para esse item E e depois para o item F, vocês verão que a gente não vai conseguir ter uma base, tá? Nem para o item E, nem para o item F. Porque, no caso, esses conjuntos, vocês vão perceber, eu vou explicar agora, eles não são espaços vetoriais. Tá? Tem propriedade de espaço vetorial que não é cumprida aqui. Beleza? Vamos lá. Então, tem esse conjunto aqui, beleza? Se eu pegasse um vetor qualquer desse conjunto, ele teria a cara como está aqui mesmo, tá? 1, A, B. Eu posso colocar A em evidência. Como seria colocar A em evidência aqui? Alguém imagina? Se eu fosse colocar A aqui em evidência, ó, de forma global aqui, ó, eu tenho esse vetor 1, A, B. Se eu fosse separar aqui cada coordenada colocando cada um em evidência, a primeira, que é um número fixo, seria 1, que multiplica o vetor 1,00. Isso mais A, que vai multiplicar o vetor 0, 1, 0, mais B, que vai multiplicar 0, 0, 1. Aí você vai me dizer, então esses três vetores de coordenadas 1, 0, 0, 0, 1, 0,
e 0, 0, 1 são geradores, né? São os vetores geradores de um vetor qualquer que tem essa cara com coordenadas 1, A, B nesse conjunto do item A, não é verdade? Não, não é verdade. Tá? E para pensar por que não é verdade. Porque daqui você não vai poder continuar. Por que não é verdade? Primeiro você olhando para esses três vetores, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, eles são LI, tá? Muito facilmente dá para ver que eles são LI porque eles têm 0, cada um em coordenadas distintas e 1 em outras distintas. E quando montar então a combinação linear, cada alfazinho, alfa 1, alfa 2, alfa 3, eles vão para 0, tá? Então ele é LI, beleza? Só que tem um detalhe, mesmo os três vetores também gerando qualquer vetor que tenha a cara 1, A, B, esse é um caso, pessoal, que nós não temos espaço vetorial, tá? Ó, esse conjunto aqui, ó, ele, vou colocar para vocês, não é espaço vetorial. E aí, alguém sabe me dizer por quê? Por que esse conjunto não é espaço vetorial? Eu comentei na aula passada que normalmente quando você for olhar para um conjunto e quiser saber se ele é espaço vetorial ou não, primeiro você comece investigando o que é que eu poderia ter naquele conjunto que é válido para ele, mas que descumpre com alguma propriedade relativa a um conjunto ser espaço vetorial. Lembra disso? E eu ainda comentei também que normalmente quando a gente consegue verificar que 0, atenção, ou 0 como um número real, ou se for um elemento vetorial, então 0 como um vetor nulo, beleza? Se acontecer de 0 não pertencer àquele conjunto, já era. Porque para ser espaço vetorial, 0, o vetor nulo, tem que pertencer a tal ambiente. Lembre que 0 como vetor nulo ele vai aparecer, por exemplo, no elemento neutro da soma. Lembre que em subespaço vetorial também, uma das condições é verificar que o vetor nulo está lá, ok? E o que a gente percebe aqui nesse item E? Vou puxar a setinha para baixo aqui agora. Ó. O que a gente percebe nesse item E? Vou fazer aqui um mix de preto com vermelho, tá? Já escolhi a cor vermelha também para esse item E, porque é um caso que não é espaço vetorial, tá? Então, se você fosse construir aqui uma base, como eu comecei construindo para mostrar para vocês que daria para achar um conjunto gerador, e os vetores geradores, eles também vão ser LI, então teria como pensar na suposta base, mas que não vai dar para chegar lá, tá? Porque esse conjunto não é espaço vetorial. E por que não é? Observe que lindo, ó. O vetor nulo, aqui lindamente, ele não pertence, e vou botar uma letrinha, a letrinha que vai representar o conjunto no item E, como não veio com letrinha representada, eu vou então estipular uma, tá? O E maiúsculo, tá? O vetor nulo não pertence a E. Note, aqui ainda vou colocar com mais detalhes, ó. Não tem como um vetor de coordenadas 1, A, B ser igual a 0. Vou colocar aqui bonitinho, ó. Sempre será diferente do vetor nulo. Porque, veja, por mais que o Azinho, coordenada Azinho, pudesse ser 0 e a coordenada Bzinho pudesse ser 0, porque, veja aqui na questão, ó, tanto Azinho quanto Bzinho são reais quaisquer, tá? Mas a primeira coordenada, volta a cor vermelha aqui agora, ó, a primeira coordenada, ela sempre será distinta de 0. Então, ainda que segunda coordenada e terceira pudessem ser nulas, se uma coordenada do vetor não for nula, eu não posso falar que ela é vetor nulo. Tá? Só é vetor nulo quando todas as coordenadas de um vetor, seja um vetor matricial, um vetor polinomial, seja um vetor como aqui no R3, enfim, no R2, no R4, no Rn, enfim. Só é vetor nulo quando todas as entradas forem 0. Não vai acontecer aqui. Porque sempre nesse conjunto do item E, a primeira coordenada é fixa e igual a 1. Tá? Então, ó, por essa razão, vou puxar para cá agora, ó, ainda mastigando mais para vocês. Tá? Já tinha escrito antes afirmando, e agora justifiquei. E vou voltar a afirmar. Não é espaço vetorial. Que lindo! Olha aí. Então toma cuidado, tá? Lembre que o exercício,
a questão que estamos fazendo, o que é que ela pede primeiramente? Verifique se os conjuntos abaixo são espaços vetoriais reais com as operações usuais. Então, como a gente está focando em treinar base e dimensão, lembre que eu estou achando base e dimensão para vocês naquilo que claramente a gente vai vendo que já é espaço vetorial, tá? Mas, cuidado! Eu oriento vocês, se a questão vier num concurso, numa prova, para você verificar se é espaço vetorial, já verifique na tipologia vetorial daquele conjunto, no vetor genérico naquele conjunto, se, por exemplo, o vetor nulo pertence a ele ou não. Quase sempre o vetor nulo é o cara que vai nos permitir verificar que não temos um espaço vetorial, uma vez que ele não pertence àquele conjunto, tá? Não é a única maneira, mas é um caso que é muito recorrente, tá? Você pega lá um vetor com a cara genérica, como ele deve ser daquele conjunto, e vê que não tem como ele nunca ser zero. E se o vetor genérico qualquer de um conjunto não tem como jamais ser zero, beleza? Isso quer dizer que eu não tenho ali espaço vetorial. Tá? Não dá para ser espaço vetorial. Não dá para cumprir com as propriedades operatórias que configuram o espaço vetorial se o vetor nulo não estiver no conjunto. Tá? Então, beleza. Isso acontece aqui no item E. Não é um espaço vetorial. Beleza. Vamos ao próximo item depois do E, que é o item F. No nosso item F, vocês vão ver algo similar vai ocorrer. Eu já vou puxar a cor vermelha para indicar aí uma cor de cuidado, danger, danger, perigo, tá? Não vá com muita sede ao pote, não. Primeiro, vamos lá. Ó. Pegando um vetor qualquer desse conjunto no item F, veja, ele diz que é uma reta. E claro, né, eu tenho aqui pontos que configuram esse conjunto que tem duas coordenadas. Ó. A primeira coordenada é x, observe, e a segunda coordenada é quem é? X mais 3. Adiciona 3 à primeira coordenada. Beleza. Par ordenado. Duas coordenadas. Cada x aqui é um número real. E cada ponto desse pertence ao R2, que é o plano cartesiano. Então, por isso que ele fala a reta. Tá? E veja que a segunda coordenada, quem é a segunda coordenada, pessoal? Não é y? Tá? Em termos de plano cartesiano. Então, y é igual a x mais 3. Que é exatamente uma função y de x, ok? Em que o seu gráfico é uma reta. Tá? Você podia lembrar disso lá do primeiro ano, tá? Também já na oitava série, no ano, fala-se sobre esse tipo de função chamada função afim, tá? Cujo gráfico é uma reta. Beleza, show de bola. Então, se eu pegar um vetor qualquer desse conjunto no item F, como seria um vetor qualquer, tá? Como ele está dado ali, tá? Como ele veio dado, é um vetor genérico qualquer, ok? Tem todas as coordenadas já fixadas com números, tá? Genérico porque vou ter letrinhas, mesmo que eu tenha alguns números aparecendo, mas também vou ter letrinhas para quaisquer reais possíveis. Então, se eu fosse colocar aqui em evidência, ó, veja o que vai acontecer aqui. Vamos colocar aqui x em evidência. Primeira coordenada 1. E agora? Tchan, 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 tchan. O que acontece aqui? Ó? Como vou colocar um cara aqui que vezes x vai dar o x mais 3? Aí você vai dizer, bom, eu poderia colocar 1 mais o 3, correto? E aí quando eu fizer o x vezes 1, dá o x. Só que aí você teria que fazer também o x vezes 3, que é 3x, e aqui não tem 3x. Ou seja, não dá para colocar em evidência nesse item F sequer você consegue um vetor que seja gerador, sequer, tá? Veja que, diferentemente do item E, a gente conseguia ainda geradores. A gente conseguia chegar num conjunto de geradores e que seriam LI, portanto, uma base. Só que não dá para chegar na base e dizer que é base, porque não é espaço vetorial, como vimos no caso do item E. E no item F, a coisa é ainda mais grave. Você está verificando que, na verdade, esse conjunto no item F, ele é um conjunto que nem vetor gerador, nas condições de gerar uma base, você consegue encontrar. Tá? Perceba colocando aqui x em evidência, repito. Você teria x vezes uma primeira coordenada, que vai dar para o x, mas quando for para a segunda, não dá para colocar em evidência, gente. O que você escrever aqui na segunda coordenada desse vetor vai receber produto com o x. Então o x sai multiplicando todo mundo. Ora, mas na segunda coordenada, o x não está aparecendo em todos os termos. Ele aparece onde ele está,
mas no mais 3, no 3, não tem x lá multiplicando ele. Então, nem sequer eu consigo encontrar vetor gerador. E outro detalhe muito importante, também o vetor nulo, ele não pertence a esse conjunto que está no item F, que eu vou chamar da letrinha F maiúscula. Lembre que conjunto representa com letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bem? Então, esse Fzão aqui indicando o conjunto que está classificado no item F. Veja, o vetor nulo não pertence. Realmente, ó, se eu for escrever um vetor qualquer, tá, deste conjunto, lembre que esse ponto e vírgula em matemática quer dizer tal que, tá? O vetor nulo não pertence a F, tal que, ou pois, é muito mais o tal que, tá? O que acontece? Um vetor qualquer desse conjunto, ó, ele nunca será idêntico ao vetor nulo. Não tem nenhuma situação em que o vetor nulo ele participe desse conjunto no item F, tá? E se o vetor nulo não pertence de forma alguma a um conjunto, esse conjunto não pode ser espaço vetorial. Perceba que você poderia ter ainda aqui, ó, assim como aconteceu lá no item E, para o caso do Azinho e do Bzinho, você poderia ter aqui em X, até o zero você poderia ter aqui em X sim, tá? Você poderia ter o menos 3 em x, porque menos 3 mais 3 na segunda coordenada zeraria ela. Só que menos 3 ficaria na primeira coordenada, o que não está zerando ela. Então não é um vetor nulo. Lembre que um vetor só é nulo quando todas as suas entradas são nulas. Tá? Então, veja, x ele é qualquer número real, beleza. Então x pode ser zero em algum momento, porque ele é qualquer número real. Tá? Mas, ainda que eu tivesse zero aqui na primeira coordenada, 0 em x na segunda, eu vou ter 0 mais 3, a segunda vai ficar com 3. Se eu fosse zerar minha segunda coordenada colocando x como menos 3 e zerasse a segunda coordenada, a primeira ficaria com menos 3. Não dá vetor nulo. Tá? Então não tem como o vetor de coordenadas x e x mais 3 ser em algum momento um vetor nulo. Tá? Isso significa dizer o quê? Logo, aí fazendo um pareamento com cor vermelha e cor preta, logo, esse conjunto F ó, não é espaço vetorial. Detalhe muito importante, gente. Esse item F, ele, claro, a gente poderia claramente, como fizemos aqui, bem como no item E, argumentar que o zero não está lá, portanto não é espaço vetorial, beleza. Só que mais do que isso, no item F, em relação ao E, no F a gente nem sequer consegue ter um vetor gerador, tá? Extrair um vetor gerador aí para ir verificar se seria LI e ver se dá uma base ou não, tá? Então, nem sequer isso, tá bem? Então tá aí, item F respondido. Logo, F não é espaço vetorial. E por fim, meus amados, vamos ao item G. Perceba que essa questão 5, só ela, equivale a nós resolvermos 7 exercíciozinhos em um só, tá? Do item A, ó, item A, B, C, D, E, F, G, tá? 7 itens, beleza? Bem mastigadinhos para vocês, bem explicadinho, dando orientações de como raciocinar, até para ir logo em cima de algum procedimento, alguma razão que justifique o fato de um conjunto ser ou não espaço vetorial. Tá? E especialmente aqui nesse caso, quando ele não é. Fica ligado nisso, tá? Verificou que zero não tem como nunca pertencer a um conjunto, e aí você pode pensar em valores para lançar nas coordenadas do vetor que representa um vetor qualquer daquele conjunto. Acabou, você vai poder dizer que ele não é espaço vetorial. Quase sempre a gente consegue, repito, reconhecer que não há um espaço vetorial ali, não há um espaço vetorial ali, por esta razão. Certo? Por esta razão. Beleza? Repito, não é a única, mas é uma forma bem estratégica de reconhecer rapidinho se o cara é espaço vetorial ou não. E agora, terminando, vamos aqui para o item G. Separar aqui com um corte, tá? A resolução de cima. Vou pegar a cor lilás e vamos para o item G. Aqui embaixo. Então, um vetor com a cara de um vetor qualquer desse conjunto G, vou chamar aqui de um Vzinho. Vamos ver aqui se a gente consegue logo os geradores, né? Então, ó, o vetor com a cara
de um vetor do conjunto no item G. Como é que ele é? Ele é curioso. Como ele é? Ó. Primeira coordenada, fixada como um número real qualquer, tem a sua segunda como o dobro da primeira, e a terceira coordenada, o triplo da primeira. Vamos colocar aqui o termo genérico, qualquer valor real, em evidência. Olha que lindo. Vou ficar com 1, 2, 3. Tá? Colocando A em evidência, A que multiplica 1, volta para A que multiplica 2, 2A, A que multiplica 3, 3A. Acabou. E aí, gente? Conseguimos um vetor gerador? Opa, conseguimos. Deixa eu pegar aqui a cor verde. Está aqui seu V1. Ele é um vetor nulo? Não. Se é o único vetor que está gerando o conjunto no item G e ele não é nulo, eu já sei que ele é LI, tá? Não precisa montar combinação linear. Mas se quiser escrever para realmente ratificar, mas você pode escrever simplesmente assim, ó. Como o único vetor que gera qualquer vetor no conjunto G maiúsculo, para fazer referência ao item G, tá? E este vetor não é nulo, tá? Então, tal vetor é LI. Acabou, não tem como colocar, já que ele está sozinho, alguém como combinação dele, tá? Como um múltiplo dele. Não tem como porque ele é sozinho, tá? Ele, inclusive, que vai gerar qualquer outro vetor possível desse conjunto G. Só que veja, o conjunto dado aqui no item G, ele é um espaço amostral, pessoal? O conjunto dado aqui neste item G, ele é um espaço vetorial? Se eu olhar para esse conjunto aqui G, o vetor nulo, pensando primeiramente, né? Olha lá a estratégia. O vetor nulo, ele estaria aqui nesse conjunto, sim ou não? A é qualquer número real. Se é qualquer número real, então na hora que Azinho for zero, eu consigo uma tripla, um vetor que é uma tripla ordenada, R3 aqui no conjunto do item G. Eu consigo um vetor que seria nulo? Sim, né? Porque veja, se o Azinho for em algum momento o zero, ele pode ser realmente zero em algum momento, porque A é um real qualquer e zero é um número real. Então, se o Azinho for zero em algum momento, teria zero aqui. Eu vou ter zero também na segunda coordenada e na terceira. Pois 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. Acabou. Então, o vetor nulo, ele pertence a esse conjunto, tá? Então, gente, ó, nosso vetor V qualquer desse conjunto no item G, ele é gerado pelo vetor V1 bonitão aí do lado. Beleza? Beleza? E aí, o que mais eu posso dizer aqui, ó? Também, como vetor 1, V1, ele jamais é o vetor nulo e ele é o único vetor gerador de qualquer vetor do conjunto no item G, então V1 é LI, tá? Essa forma de ser justificada também, que eu vinha falando para vocês, eu não tinha usado ainda, que estou usando, tá? Você pode montar a combinação linear, como a gente fez várias vezes aqui, e beleza, vai verificar que é LI, ele não é nulo, só tem ele. E na combinação linear vai ficar dois objetos multiplicados dando zero, dando vetor nulo. Se um não é nulo, o outro tem que ser para que no produto vá para zero. Tá? Então, sempre o alfa 1, número real qualquer, vai acabar combinando em zero. Logo, o nosso vetor gerador único que não é nulo, ele tem que ser LI, tá? Então não tem problema nenhum. Show de bola. E você termina, né? Definindo então sua base, ó. Logo, B, vou colocar um índice em B, que é a letra G maiúscula, para chamar o conjunto no item G por uma letra, tá? Dá um nome para ele. E conjunto é com letra maiúscula, não esqueça, tá? Então, uma base B, índice G, para o conjunto no item G, qual que é? Acabou-se, né? Formada pelos elementos de coordenadas 1, 2 e 3, que é um único vetor, ok? No R3, uma tripla ordenada. Aqui eu ainda coloquei o vetor, né? Eu podia só fazer como eu fiz antes, colocando o nome que eu dei para ele, né? Que foi V1, tá? E aí, gente? Isso quer dizer o quê? E ainda temos que quem é a DIN? Opa! Sempre conseguir base, consequentemente você tem como escrever a DIN, dimensão do espaço vetorial em questão. DIN de G, dimensão da base que o gera. DIN de G, dimensão da base que o gera. Show de bola!
E quem é esse dim? Ó, tem um vetorzinho lá. Opa, dimensão 1. Veja que nesse item não, só ele não, mas nessa questão, vários itens acabaram sendo vistos por nós como espaços vetoriais cuja dimensão era 1. Tá? Agora o que é interessante, ó, se esse conjunto G, tá? Se esse conjunto que está aqui no item G, tá? Se eu quisesse dele escrever uma base para o R3, discutimos isso inclusive na aula da semana passada, tá? Aqueles teoremas que falam sobre você tendo o conjunto LI, acrescentar vetores para formar uma base para um espaço vetorial. Ou tendo um conjunto que tem vetores LI e LD, você pode retirar os vetores que estão como combinação linear dos outros e deixar aqueles somente que são LI e também formar uma base. Foram 2 teoremas sobre isso que vocês viram, além de outros que lá estiveram na aula base de um espaço vetorial, parte 1, parte 2. Então veja, eu achei uma base para o conjunto G. Beleza, tem dimensão 1. Tranquilo. Só que note que o conjunto G ele é formado por triplas ordenadas, em que a primeira coordenada é um real qualquer, a segunda coordenada é o dobro da primeira coordenada, e a terceira coordenada é o triplo da primeira coordenada. O fato de ter uma base aqui para G, que tem um vetor de coordenadas 1, 2 e 3, proíbe que a gente consiga uma base para o R3. Veja que aqui não é uma base para o R3, porque é uma base para o R3. Lembre que o R3 tem dimensão 3. Tá? Parte 1 da aula semana passada, beleza? Mas eu posso sim, desta base, acrescentar mais 2 vetores que eu escolho à vontade, tá? Que sejam LI entre si e também LI com esse terceiro, que já é o que está aqui na minha base, o de coordenadas 1, 2 e 3. Quais 2 vetores você acrescentaria nessa base para o conjunto no item G, para assim conseguir uma base para o R3? Ora, eu poderia acrescentar quais? O máximo de coordenadas que você consiga escrever nula, escreva. Lembre que um vetor só é nulo quando ele tiver tudo igual a zero. Todas as entradas iguais a zero, tá? Então, se eu pego aqui, por exemplo, o vetor de coordenadas 1, 0, 0, tá? E também o vetor de coordenadas 0, 0, 1, esses 2 vetores claramente são LI. E se eu juntar esses 2 vetores com o vetor de cima 1, 2, 3, de coordenadas 1, 2, 3, os 3 vão continuar sendo LI. Note que não tem como escrever uma combinação linear, tá, dos vetores de coordenadas 1, 0, 0 e 0, 0, 1, de modo que eu tenha como resultado o vetor 1, 2, 3. Tá? Eu poderia até fazer assim, multiplicar o primeiro vetor por 1, multiplicar o último por 3 e somá-los, só que isso não daria o 2 na coordenada do meio. Tá? Então, não dá para escrever como combinação linear nem do maior para o menor, nem do menor para o maior. Os 3 vetores ficam sendo LI e você pode conferir isso montando a combinação linear igualando a zero. Tá? Aí cada alfazinho, constante real possível, vai acabar se anulando. Beleza? Então, se eu pego dessa base e puxo esses 2 vetores aqui embaixo, ó, e dela eu escrevo, por exemplo, uma B' G, coloque linha para diferenciar da base de cima, B índice G é uma base. Dela você está construindo outra, aí você é comum e é até interessante você usar uma linha, tá? Para dizer, ó, eu saí de BG e estou formando uma outra base, é diferente porque tem outros vetores, tem dimensão distinta, inclusive, e colocar a linha só para diferenciar o BG de cima do BG de baixo. Tá? Se eu tivesse uma base aqui, B' índice G, com os vetores de coordenadas 1, 2, 3, depois o vetor de coordenadas 1, 0, 0, depois o vetor de coordenadas 0, 0, 1, esses 3 vetores são LI entre si, a dimensão de B' G seria 3, então eu poderia dizer, B' G com esses 3 vetores aqui está formando uma base para o R3. Tá? Aí revisãozinha para vocês e ficamos por aqui. Até a próxima!